Aê, boa noite, pessoal. Prazer vê-los aqui comigo hoje. Começando então essa live aqui. Deixa eu ver se... É que tem bastante boa noite. Boa noite geral para vocês todos aí, tá bom? Eu só posso agradecer também primeiramente a nossa Thelma. Obrigado, Thelma, por você também estar fazendo essa ponte com a gente, porque a Thelma fez a ponte entre a Berenice e eu, a convite da Berenice, né? Eu estou aqui com vocês também hoje falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre o poder da música na vida da gente, né? A minha trajetória, as histórias de serenata. Enfim, vai ser um bate-papo que eu quero que vocês participem bastante aqui, porque tem bastante história, tá bom? A Berenice, para quem ainda não conhece, é a Berenice Bellato, apresentadora que o ano retrasado esteve até também no canal da Rede TV, fazendo um trabalho maravilhoso. Ela tem uma abertura de consciência para a terceira visão, inclusive ela tem uma página aqui no Facebook, que abriu para mim a página, chamada Terceira Visão. Então, você, Berenice, um beijão, querida, e obrigado por possibilitar essa integração entre as páginas, né? Que até então eu também não sabia, eu não tinha visto. Então, bom, pessoal, eu vou começar um pouco com a minha história aqui, que eu acho que é interessante a gente começar de um ponto X inicial, né? Eu comecei a ouvir música desde pequeno com o rádio debaixo do meu travesseiro, quando minha mãe colocava eu para dormir, e eu ficava ouvindo vários tipos de música, né? E aí minha mãe queria muito que eu dormisse logo, então ela achou um grande ar de subterfúgio colocar o radinho debaixo do travesseiro, que deu certo. Então eu comecei muito pequeno a ouvir música. Só que eu nunca fui incentivado por eles, né? Na verdade eu tenho muitos primos, e nenhum dos primos tocam ou fazem parte de algum trabalho artístico. Mas eu acho que isso a gente vai descobrindo com o tempo, né? Essa questão do que a gente tem que fazer aqui. E aí eu pegava o violão e tocava na cama da minha mãe. Comecei a tocar o Vai Minha Tristeza, né? Do Tom Jobim. E aí ela, né, eu ouvia, gostava, curtia e tal. Mas nunca passou disso, né? E aí quando a gente é adolescente, a gente começa a investir em grupinhos para tocar as músicas tradicionais. Então eu fazia um repertório tipo popular, bem popular mesmo, né? Pegava Legião Urbana, Ira, Paralamas do Sucesso, aquela época dos anos 80. E a gente começou a tocar por aí. E aí eu descobri, falei, poxa vida, que veia legal essa veia musical. Essa veia musical, estava descobrindo, né, o que é tocar com banda por aí. E aí a gente começou a fazer os trabalhos, eu vi que as pessoas se reuniam. Quando você tem uma arte como a música, você não precisa de muita linguagem, você reúne as pessoas sem muito o que dizer, né? As pessoas se afinam com a música, ficam ali, ficam sentando e ficam ouvindo. E aí eu falei, poxa, é legal isso daí. E eu fiquei curtindo isso durante alguns anos, né? Tocando com banda, fazendo aqui, fazendo ali e tal. Fiquei na noite depois, então eu tocava jazz, tocava MPB, com o Júnior Santana cheguei a fazer Gypsy Kings, cheguei a fazer muita coisa legal, né? Bee Gees. Então a gente fazia um trio até bonito, que a gente fazia com tumbadora, contrabaixo e vocal que eu fazia, e o Júnior fazia voz e violão principal. E a gente fazia então um trio vocal muito bonito, que tocava Barbra Streisand, tocava Bee Gees cover, né? Os Bee Gees, os covers dos Bee Gees e tal. E fazíamos os Gypsy Kings também. Então era um grupo... Eu bebi de várias fontes nesse trabalho da noite que eu fiz, né? Desde do internacional romântico, ao sertanejo, ao country. Então eu também já tive um cabelo comprido, quase até a minha cintura. E tocava country music, tocava Alan Jackson, tocava... Enfim, os clássicos da época, né? Do country. Sertanejo também, acompanhei alguns artistas e tal. Até que os anos 90 me trouxe uma banda chamada Lynx. E aí a gente começou a gravar um trabalho de hard rock. Imaginem vocês, hard rock, né, no Brasil, fazendo com um estilo... Fala, Maurício. Valeu, querido. A gente fazendo um trabalho de hard rock meio parecido com o que já se fazia no Iron Maiden. Só que o Iron Maiden é metal, né? A gente colocava um pouco do que era do Iron Maiden com o Alice in Chains, daqui a pouco a gente colocava o que tocava na época. A gente fazia nosso show com umas miscelâneas, mas o nosso trabalho solo era em cima do hard rock. Quem tiver curiosidade e quiser conhecer, chama Banda Lynx, Lynx. E lá a gente fez muita coisa, a gente teve 2 CDs lançados, um CD lançado foi para a Europa, e isso foi em 90 eu comecei com eles em 94. A gente gravou o primeiro CD, depois gravou o segundo, a gente teve um destaque na Meteoro, a gente foi a melhor banda de hard rock do Brasil de 1995. Então a banda era composta por mim, Fred João,
o JC nos vocais, né, o Juari Coimbra, o grande Flávio Gutoc na guitarra, né, um grande guitarrista, e o Shepa, Fábio Shepa, que tocava bateria a milhão, assim, era uma grande figura, muito legal. E a gente fez muitos shows em São Paulo, fora de São Paulo, a gente fez em rádio, a gente fez coisas em revista. Na época não tinha celular, não tinha internet, então quais eram os veículos de divulgação em mídia que tínhamos? A gente fazia muita coisa em revista, então teve várias matérias em revistas da época, né? On-Off, Rock Brigade, enfim, eu não lembro mais, tem tanta revista daquela época que eu já nem lembro mais, que eu sei que essas duas com certeza eram mais marcantes, eu acho. E aí a gente fez também muitas coisas em rádio, né? A gente fez na Brasil 2000 FM, né? Que agora é a Rádio Eldorado FM. A gente tocou na Rádio USP, eu levei inclusive o CD na Rádio USP para a gente tocar lá. Enfim, a trajetória foi interessante porque eu, como eu falei, bebi de várias fontes, mas aí, na época que eu estava com o Lynx, eu fui convidado para fazer uma serenata uma vez para o Jun Nakal, que é o estilista da Zump. Ô Eustáquio, meu querido, forte abraço para você também aí. O Eustáquio tem um trabalho maravilhoso no Vida Inteligente. Para quem ainda não conhece, por favor, sintonize, porque é um trabalho que ele vem levando consciência já há muitos anos para lá, com grandes entrevistados, com muito histórico, importante lá, notórico lá também. Então, essa história toda de eu transitar em vários ambientes me trouxe uma bagagem musical muito grande, porque eu conheci de tudo que vocês imaginam. Eu conheci música flamenca, porque eu estudei flamenco um pouco na época. Fiz jazz, blues, rock, country e tal. E aí até que eu consegui, né, no dia que me pediram para fazer para o Jun Nakal, eu nem tinha roupa de serenata. Eu fui tudo de branco, com cabelo, parecia o Jesus Cristo na cintura. Eu fui para lá para me aventurar a fazer a minha serenata para ele. E na época que isso era de mais ou menos 90 e alguma coisa, 97, 98, era a época em que fervilhava esse trabalho por aqui, né, por São Paulo. Né? E aí eu fui fazer esse trabalho e eu falei, nossa, que legal, que diferente que é isso. Em meia hora que eu estou ali, dou recado musical para as pessoas, principalmente para ele, para a pessoa, para o homenageado, e a pessoa se sensibiliza muito com aquilo. Eu falei, poxa vida, que vertente legal, que diferente, que prazer poder sentir isso, porque você com banda, você tem 4, 5 elementos que movimentam uma massa energética muito grande, seja qual estilo for, né? Então você não tem um papel fundamental para a emoção, nesse caso do coração. Você tem uma coisa de movimentar a energia, né, no geral, né? E aí até então eu cheguei e falei, bom, vou experimentar mais disso, vou beber mais dessa água aí. E aí eu fiz um trabalho juntamente com o meu amigo Rudy Fran, que hoje ele é presidente da cooperativa de teatro aqui em São Paulo, né? Um grande abraço para o Rudy. Fiz muita coisa com o Rudy fazia telegrama animado e eu acompanhava ele com as serenatas, né? E eu comecei a me vestir assim, com casaco, com cartola, não sei o que e tal. Eu falei, poxa, que legal, você cria um mise-en-scène totalmente diferente, você cria um mise-en-scène que é um mensageiro do tempo, trazendo uma história diferente, né? Onde você é porta-voz do carinho de uma família, de um amigo, de um cônjuge e tal. E você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe nem se vai ser agradável fazer aquilo ali, mas você vai fazer porque você foi contratado. Conforme eu fui fazendo aquilo, uma vez, 2, 3, eu fui sentindo que aquilo realmente era transformador. Não só para quem recebia, mas para mim que fazia também. E aí eu falei, puxa vida, é isso que eu quero fazer. E eu comecei vindo zero, porque eu estava com uma época muito dura de grana. Eu não tinha grana para nada. Eu tinha uma banda que a gente tinha 5 elementos, mas aí a gente não estava trabalhando como devia, então eu falei, pô, 5 pessoas pensando, 5 pessoas trabalhando, mas a gente não saía da mesmice. Eu falei, pô, eu tenho que mudar isso da minha vida, eu não posso ficar mais assim. Aí eu juntei pouco dinheiro que eu tinha, falei, o que eu preciso para trabalhar nisso aí? Preciso de tal coisa, um computador? Não tinha computador? Então eu fiz um negócio aí eu tinha um MD, vendi aquele MD que eu tinha, que era usado, e eu comprei o meu primeiro computador, que na época só tinha até Pentium 3. Eu consegui comprar um Pentium 2. E até uma piada, porque o Pentium 2 ele tem 4 GB de espaço físico, imagina hoje. O que é 4 GB? Nem um pendrive tem isso, né? Bom, enfim, aí eu comprei, depois eu falei, nossa, eu acho que deu certo essa primeira aquisição. Aí comprei outro MD, fiz uma outra aquisição, comprei... com esse MD eu comprei um fax, que acho que ninguém sabe o que é isso mais hoje. E depois também comprei um outro MD.
porque eu não podia ficar sempre com MD, era um playback que eu colocava para tocar as músicas por aí, né? E eu falei, poxa vida, eu acho que eu consigo ser bom em vendas, que até então nunca tinha experimentado isso, mas eu fui experimentar essa minha aptidão na Veja São Paulo, né? Então eu anunciava na Vejinha, eu comecei a anunciar uma vez cada quinzena, porque era muito caro anunciar na Veja São Paulo. Isso foi nos anos 2000. Eu me ofereci para ser músico no meu concorrente, né, nos urbanos, eles não quiseram, e aí, quer dizer, não quiseram, falaram, a gente vai te chamar. Eu estou até agora esperando, quer dizer, eu já virei concorrente, já perdi, assim, já tiraram tantos outros concorrentes meus da jogada, e ficou mais ou menos eles e mais um outro grupo só, né? Até hoje, de 20 anos para cá, né? E a gente está completando 20 anos esse ano aqui de Serenata e Companhia. E aí, então, eu achei que valeu a pena. Pelo menos eu era bom nas vendas. Então, só na prática, por isso que eu falo, na dor e na dificuldade é que a gente descobre o que a gente tem para oferecer. A gente fala sobre pandemia, fica em casa, não sei o que tal, confinado, mas você descobre um monte de coisas quando você olha para dentro, né? E eu tive que fazer isso para conseguir sobreviver depois. Aí eu comecei a vender as coisas pela Veja, e falei, poxa vida, não é que eu tenho um bom papo mesmo para vender? Legal. Agora eu preciso fazer uma coisa que ainda não tinha feito, que é cantar e tocar violão, né? Até então era baixista e backing vocals, né? Então eu comecei a pegar um repertório mais grande, um pouco maior, assim, repertório nacional, internacional, antigo, atual e tal. E coloquei no meu sitezinho, né? Na época a gente fez um site, acho que eu fiz o meu primeiro site em 2002. Então ele era assim, perto de hoje, é um blogzinho, claro. Mas aí eu comecei a ver que as coisas funcionavam mesmo. Eu falei, pô, então quando eu comecei a anunciar na Veja, depois de 15 dias, eu comecei a anunciar semanalmente. E não parei mais por 10 anos. Eu sei que eu consegui provar para meus pais que a música pode dar certo no Brasil, sim. Então eu comprei uma casa, depois de 4 anos de trabalho, né? Mobilei a minha casa, como eu trabalho na Serenata, inclusive. E aí eu comecei a administrar, falei, poxa vida, é legal você poder administrar o lúdico. Como é que você quer o lúdico numa empresa, na casa de uma pessoa? Como é que você quer criar o diferencial do que já está aí? Então, para vocês terem uma ideia, eu levava serenata, muitas vezes com dançarinos, que saíam escondidos de algum lugar e tiravam as pessoas para dançar enquanto a gente tocava e cantava. Eu levava, por exemplo, uma florista, enquanto a gente cantava, ela jogava pétalas de rosa no homenageado, em efeito surpresa. Depois ela lia a mensagem inesperadamente. Então eu criei vários efeitos surpresas para diferenciar do mercado e para criar o nome Serenata e Companhia, né? Até que deu certo, né? Até que foi bem legal esse histórico, essa história de você mexer com música, mas fazendo a arte, né? do coração. Aí eu pensei assim, poxa vida, que legal, é ímpar você poder perceber o quanto isso pode ser modificado, o quanto isso pode tocar de verdade o coração. Eu, por acaso, uma das vezes, no começo de Serenata, eu fui fazer uma serenata que eu resolvi tocar Leãozinho, do Caetano Veloso. E por acaso eu acertei na música, porque a pessoa que estava lá, sendo homenageada, disse que essa música era a música do filho dela. Ela colocou essa música para tocar no dia que ele nasceu, né? E aí ela deixou cair no chão o prato que ela estava comendo, deixou cair o copo. Eu levei um susto, porque eu não estava esperando essa reação, né? E aí isso, né, eu falei, poxa vida, então acho que eu estou no caminho da intuição, está certo, né? E fui começando a fazer os trabalhos. Então no nosso site, no Serenata e Companhia, tem muita história lá. A gente contou de uma forma animada histórias em motel, em bordel, em velório, no balão. Tem um monte de história legal. E tá diferente porque não está contada textualmente. Então tem a narradora a Fernanda, né, que ela é produtora também, mas ela faz a parte da narração das histórias mais engraçadas. Tem o Deco, que faz a parte das histórias mais emotivas. Então todas essas histórias são contadas com fundo musical e com a narração da pessoa, e é animado com fotos, né, que a gente pega na internet. Algumas vezes a gente pega das pessoas, mas não necessariamente mostrando quem é quem ali. E então isso é para vocês poderem compartilhar, poderem ver o que essa trajetória de 20 anos pode trazer para vocês, né? Aí com minha curiosidade eu descobri muito mais coisas sobre a música do que só tocar e fazer um trabalho XYZ para empresas, como qualidade de vida. A gente é convidado para fazer isso mesmo, né? A gente vai, entra nos ambientes, toca, lê uma mensagem ou declama uma mensagem, dá um recado e vai embora, né? Fizemos muito isso em grandes empresas. E eu comecei a descobrir que a música ela tinha muitos outros recados a serem dados. Só voltando um pouco o capítulo lá na minha adolescência, por exemplo,
eu descobri que a música tinha forma. Eu fui meio esquisito desde pequeno, né? Porque eu começava a sair do corpo, eu não sabia que estava saindo do corpo, então eu ficava viajando no astral, vendo um monte de coisa, né? E uma das vezes eu saí e vi a forma. E para você começar a contar isso para as pessoas? Fala, pô, você cheirou, rapaz, você fumou, o que você usou para você ver essas coisas? Eu falei, não fiz nada, eu simplesmente me foquei no cérebro e eu fiquei ouvindo a música. Na parte do solo da música, inclusive. E vi formar toda uma parte de uma história mesmo, crescente com aquela música, com aquela parte da sonoridade, né? E eu resolvi contar isso para meus amigos. Falei, puxa vida, isso é muito legal para contar. E as pessoas pensavam que eu estava drogado, porque ninguém sem a consciência pode narrar um negócio desse com 17, 18 anos, né? Bom, enfim. E nos 16, nos 15, eu comecei a pensar em alguma poesia para estar dentro de uma antologia poética de Pinheiros, que uma amiga minha na escola, na época de colégio, tinha feito lá. E eu falei, bom, então legal, vou fazer isso também. Aí comecei a amadurecer um pouco mais a minha linha poética, que eu acho que nem é minha, foi aí vindo do além mesmo. E eu comecei a participar das antologias poéticas também. E falei, poxa, que legal, então quer dizer que eu posso juntar as histórias artísticas aí, né? Dentro da música, com a poesia e tal. E eu fui gostando, até que com 16 anos eu fiz a minha primeira antologia poética, depois aos 17 a minha segunda, aí a minha terceira com 20 e poucos, com 19, quando eu lancei meu primeiro livro, As Diversas Faces dos Diferentes Mundos, que deve estar inclusive lá no programa Tocando o Oculto, eu acho que deve ter esse livro lá, eu disponibilizei para vocês. Eu falo sobre 4 mundos diferentes, o mundo mulher, mundo alimento e armas, mundo viagem e mundo natureza, que é o primeiro mundo. Então são trabalhos de aliteração, são trabalhos de prosa, de verso, de conto. Então eu fiz bastante coisa nesse sentido, porque eu gostava da arte de escrever. Enfim, aí como eu falei, né, voltando à parte da música, eu falei, pô, então a música oferece muito mais do que só uma boa leitura. Aí eu comecei a perceber que a música tem forma. E, por acaso, anos atrás, eu cheguei a ver os Super Humanos no Discovery Channel, e eu vi que tinha realmente pessoas que tinham essa capacidade de ficar vendo nas notas musicais as formas geométricas que elas têm. E, correspondente à forma musical, tem uma cor, que elas viam também. Então, por exemplo, uma delas via chuva cair na mesa, formava gotas amarelas, né, com um tom específico de nota lá. Eu falei, caramba! E aí tinha mais uma outra pessoa que também tinha a mesma habilidade e o produtor resolveu colocar os dois em contato para irem assistir uma ópera juntos. E aí foi um delírio, né? Porque aí cada um relatava o que estava vendo, o que estava sentindo, o que estava ouvindo. E era assim, uma coisa de malucos, né? Eu falei, poxa vida, que bacana isso, né? Poder ser essa coisa ligado à arte, mesmo sem ter incentivo nenhum, mesmo sem não tendo apoio nem nada, mas você gosta e você vai atrás, né? Então foi uma coisa assim, aprendi sozinho a tocar contrabaixo, cheguei até a me aperfeiçoar em algumas coisas, aprendi sozinho a tocar violão, aprendi sozinho a cantar, ainda estou aprendendo, cheguei lá. Aprendi sozinho a tocar bateria e alguma coisa de piano eu também faço, mas é tudo autodidata, né? E aí eu comecei a ver que a música, essa linguagem, é tão especial, porque aí eu comecei a ver o que a arte da música oferece, por exemplo, para as pessoas que precisam de uma musicoterapia para doentes mentais, né? Aí pelos estudos que eu comecei a ver nesse sentido, falei, poxa vida, a música desperta dentro do... Olha só que incrível, né? Você ouve uma música, ela entra no seu ouvido, ela começa a mexer com todo o seu cérebro na parte interna, então o seu cérebro ele fica querendo codificar o som que é, a melodia, a harmonia, o ritmo, a tonalidade, depois passa para o frontal, ele tenta identificar aquilo com modelos conhecidos, depois ele começa a percorrer o resto do cérebro, então é uma comunicação com a mente inteira. Eu falei, caramba! E aí que eu percebi como é interessante, porque quando você fala por exemplo, de Alzheimer, tem até um vídeo que eu quero que vocês vejam isso no YouTube, do Henry. O Henry é um senhorzinho negro, que ele tem os olhos bem grandes, esbugalhados, que ele tem um Alzheimer já em fase avançada. E ele chegou a ficar comprometido em casa, né? Ninguém podia cuidar muito dele, e levaram ele para uma clínica. Mas ele sempre ia ser visitado e tal, né? Na medida do possível.
e lá na clínica fizeram um trabalho terapêutico com ele. Pegaram as músicas que ele mais gostava de ouvir quando ele era mais jovem, né, que tinha históricos dele, fizeram uma playlist para ele. A dedo, assim. Aí fizeram a playlist, levaram um fone de ouvido, colocaram nele e falaram assim, vamos ver como é que ele reage com as músicas dele. Foi impressionante, porque ele parece que despertou de um sono. Ele estava cabisbaixo, meio sem falar nada, quieto, ouvindo o mundo ao redor, mas muito longe do mundo que ele ouvia. Daqui a pouco ele começa a reagir, e abre o olho, esbugalha o olho, e começa a cantar a música junto, e começa a interagir, e descobriram que a música tem essa capacidade não só de trazer de volta as memórias afetivas, faz um mapa completo. Eu vejo por mim também, porque quando você ouve uma música, para mim pelo menos acontece isso, você ouve uma música, traz o que junto com ela? Traz um cheiro específico da época que você ouvia ela, né? A ouvia, né? Traz o local que você também a ouvia, traz um cenário completo. Local, cheiros, pessoas, épocas, objetos, tudo, vem tudo para mim. Eu falei, poxa, que engraçado, essa música eu ouvi ainda no carro em 1981 com meu pai, quando ia me levar na escola, uma Brasília cor de laranja que tinha tala larga, e a gente usava o perfume Italian Pine, sabe assim? Vem tudo, pá! Aí eu acho que é isso que o Henry passou a sentir. Porque ele tinha essa reação muito automática, de quando ele começava a ouvir a música, ele tinha essa reação. E aí perceberam que a música tinha essa capacidade de reviver as situações todas, trazendo a memória afetiva, acalmava as pessoas, diminuía o estresse, diminuía toda aquela condição deplorável que ele tem quando ele não tem mais companhia, está isolado. E aí o que acontece? Aí começaram a ver que, por exemplo, tinha casais que conseguiam conversar quando a pessoa punha a playlist. Isso não é só um caso, estou falando do Henry, mas agora estou falando de outros casos também que tem a ver com isso, com demência e com Alzheimer. Os casais estavam podendo se falar com mais frequência depois que se fazia essa playlist, por exemplo. Então uma pessoa conseguia discutir a relação, não discutir a relação, mas podiam falar sobre histórias do passado, histórias dos filhos, histórias de viagens, e como nunca eles tiveram antes, né? Por causa do Alzheimer, né? Então se provou que isso funcionava muito bem com eles lá, né? E vou tomar uma aguinha porque estou precisando molhar as palavras. Antes de continuar, tá bom um papo para vocês aí, pessoal? Que aí eu vou falar um pouco mais sobre os benefícios da música, mas eu quero dar um salve aqui em vocês que estão chegando também. Acho que eu parei por aqui, tem bastante gente, mas eu vou colocar. Obrigado, Marisa, obrigado, Eustáquio, a Flávia Duarte, eu lia essas revistas quando eu falei do Ronioff, Rock Brigade, né? A Luciana também, que na época que a gente era mais criança, ela morava lá no Caxingui, a gente começou a fazer música, ela testemunhou de quando eu comecei a fazer, né? Beijão, Lu. A Thelma diz, boa noite, jamais deixaria uma boa noite desse sem resposta. É isso aí, meu. Andréa Patrício. A Lilian, valeu, tá assistindo também. Charles, obrigado, Ivone. A Cláudia Neves, boa noite também. Janete. E sim vai indo. Diego, Silvana Celane, ô querida, valeu, beijão pra você. Ao Diego, Ju Pimentel. E bom, pessoal, acho que tem bastante coisa. Em verdade, algumas músicas nos trazem lembranças complexas. E é engraçado, né? Porque agora mesmo você me trouxe à memória lembranças da música Champanhe. Eu tenho champanhe aqui, se você quiser, eu posso tocar depois também. Estou amando. Valeu, Flarinha. Obrigado, viu? Bom, então, e essa é uma das histórias, né, que a música tem aí para oferecer. Eu também lembrei de uma história também que é muito louca. Você sabe que descobriram que há pouco tempo agora que tem um DJ, acho que é londrino, se não me engano, ele estava tocando um determinado tipo de música lá e eles perceberam que o Aedes aegypti, é isso que fala, assim que fala, Aedes aegypti, acho que é isso. Ele deixou de picar muito mais depois que ele ouvia essa música. Olha só o condicionamento do bicho. Colocaram a música do cara junto com o viver dos bichos, né, dos insetos lá, né, dos Aedes aegypti. E aí, quando acabou a música, viram que os animais, na verdade, os insetos, eles deixaram de copular, copularam menos, e ficaram com menos vontade de beber sangue. Por isso se chegou à conclusão, olha só que interessante, quer dizer,
Até para você evitar picada de inseto, depende da música que você põe, você pode repeli-los, né? É muito legal isso. Fizeram outro estudo, pessoal, muito interessante, com cérebro de bebês prematuros. Eles perceberam que nesse conteúdo que eles precisaram criar alguma situação e pensaram na música. Aí chamaram Andreas, esqueci o sobrenome, que é um sobrenome suíço, né, russo, sei lá. Eu sei que chamaram esse Andreas, e ele criou especialmente 2 tipos de sons especiais para as crianças lá, né? E perceberam que conforme as crianças estavam ali recebendo tratamento, elas precisavam de estímulos, e os estímulos auditivos foram os melhores que elas conseguiam receber. Elas realmente tiveram um grande avanço. Ficou sendo acompanhado esse processo durante algum tempo, e perceberam que elas começaram a responder melhor aos estímulos, né, que eles promoviam ali, que eles provocavam nas crianças e tal, e elas estavam com um pouco mais de controle, porque é muito frágil o estágio de um prematuro, né? E fizeram isso pensando em 2 grupos, aqueles que não recebiam música e os que receberiam música. Por isso que eles fizeram os estudos todos que eu estou falando e chegaram a essa conclusão de que realmente a música tem a capacidade de mexer com todo o cérebro, causar muitas emoções, muitas sensibilidades e fazer esse bem que a gente está percebendo aí que faz, né? E acho interessante, essa coisa do comportamento é tão notório, né? Porque, como eu já falei, quando você mexe com música, é diferente de você mexer com dança, você mexer com pintura ou com teatro. Muitas vezes você precisa entender a linguagem da arte para você conseguir codificar aquilo que está sendo colocado ali. A música não precisa nada disso. Basta você ouvir, gostar ou não gostar, no caso gostar, né, para você se enturmar e ficar ali, cantar junto, muitas vezes se emocionar, se arrepiar, né? Então, eu estava lendo uma parte do cérebro dizendo exatamente como é que a mente trabalha no sentido de interpretar a música. E olha que interessante, pessoal. Ah, sim, antes de eu continuar aqui, deixa eu ver, dá vontade de sair dançando. Ah, tem uma tá falando sobre, acho que o Singing in the Rain, né? Isso mesmo, vamos dançar e cantar sem chuva mesmo, diz o David Duarte. Grande David, valeu, um beijão pra você, meu querido. Ele é o produtor lá, ele é o filmmaker que criou a vinheta do Tocando Oculto, que ficou maravilhosa. Um beijão pra você, David. E, enfim, depois eu vou lendo mais com vocês aí. Olha que interessante. A música chega no ouvido, né? Aí entra, o cérebro tenta entender aquilo, se conhece algum padrão associado àquilo que ele já tenha conhecido. Se não conhece, ele fica na insegurança da coisa, ele fica pensando, ele fica querendo sentir mais da música. Então todo o cérebro acaba sendo trabalhado nessa hora. E aí quando ele consegue prever o que vai acontecer na sequência, ele dá uma sensação de surpresa, ao mesmo tempo, e de conforto e de bem-estar. Porque ele entendeu que aquilo que ele pensou e criou antes dele de definir, deu certo. Então, por isso que dá certo as músicas que são chiclete. Porque quando ele é previsível, o cérebro aceita mais. O cérebro aceita tudo que é mais previsível porque dá segurança para ele, porque ele sabe para onde ele vai caminhar. Olha que coisa louca. Quando você ouve, por exemplo, um jazz ou uma música que não tem um caminho definido, o jazz eu digo porque o jazz é um estilo que ele é muito instável, né? Você pode ter uma linha sequência melódica aqui, daqui a pouco ele resolve para um outro caminho totalmente diferente, ele vai. E aí você fica, o que você começou a ouvir pode ser muito diferente do que você terminou de ouvir. E quando você tem essa música mais popular, vamos dizer assim, ela já tem um caminho previsível. Então o cérebro se adapta melhor com isso, então ele se sente melhor. Então isso traz um conforto, né? E essa segurança dele cantar junto, né? É esse bem-estar que a gente percebe quando as pessoas estão junto, batendo pé, batendo palma, cantando junto. E tem um outro estudo que fala que nós somos musicais desde quando nascemos, né? Porque a gente começa a balbuciar notas musicais e sons o tempo todo. Então a gente quer aprender a codificar a linguagem através daquilo que a gente já sente, que é a própria música, né? Ou sons, né? Agora eu vou falar de outro estudo muito bacana para vocês aí, que é um estudo sobre o paladar. Esse estudo do paladar foi feito pela Unicamp aqui, de São Paulo, Campinas,
pelo David Silva. Ele também é doutor em música, mas ele também gosta muito de nutrição. Então ele resolveu praticar um pouco além da conta aí. Ele resolveu fazer um teste e convidou 120 pessoas a estarem no local, onde eles iam ouvir 4 tipos de música. Eles iam ouvir chorinho, rock, música romântica e música clássica. Aí o que acontece? Eu já vou falar, até está me pedindo para eu falar a diferença de serenata e seresta, já vou falar, tá? É legal porque isso aqui também tem a ver com a nossa história aí, né? Aí ele resolveu fazer um bolo, um mini bolo, ele fez um mini bolo, mas fez vários mini bolos, né? Porque como em 120 pessoas tem todo tipo de pessoa, tem aquela que não pode com lácteos, tem o diabético, tem vários tipos de pessoas com problemas que não pode, problemas alimentares que não pode comer de tudo, como todo mundo. Então ele colocou ingredientes diferentes ali. Aí ele percebeu o seguinte, que quando ele colocava chorinho ou rock, as pessoas tinham menos vontade de comer. Quando as pessoas ouviam música romântica ou música clássica, dava mais apetite. Ele percebeu também que alguns ingredientes que ele colocava no alimento, as pessoas comiam mais com determinado tipo de música. Então eram mais aceitos alguns determinados tipos de alimento do que outros quando se ouvia um determinado tipo de música. Então ele falou, poxa, que interessante. Então o apetite muda mesmo, conforme você coloca isso numa casa noturna, você coloca um cara tocando lá. Se o cara tem, vamos supor, uma banda de rock, geralmente as pessoas nem vão comer, né? Eles vão beber, vão curtir, porque é outra adrenalina, é outra vibe mesmo, né? Eu sei porque eu já toquei em várias casas de shows na Grande São Paulo e fora de São Paulo, e era assim que funcionava. Então, nos nossos intervalos, a gente ia lá, a pessoa não comia, quase não comia, bebia só e curtia o som e tal. E dentro desse experimento que ele fez, teve uma outra parte também, sobre paladar. Ele colocou, ainda com os 4 tipos, ele colocou, vamos supor, algumas canções voltadas para um público X e para o público Y. Quem não ouvia as músicas que ele tocava, as músicas mais românticas e as músicas clássicas, né, ficava indiferente com as coisas. A reação emocional era outra. O conforto que músicas românticas e músicas clássicas davam para as pessoas, um conforto e como é que fala? Um agregado emocional diferente, trazia, parece que, o conforto do comer melhor. E depois ele fez outro experimento, ele colocou o seguinte, ele fez sorvete de ovo com bacon. E deu para o pessoal experimentar. Só que quando ele fez esse experimento, ele colocou som de pintinho. E depois ele perguntava para as pessoas o que as pessoas sentiam quando tomavam aquele sorvete. E as pessoas falavam que estavam sentindo muito mais o gosto do ovo quando escutavam o som do pintinho. E quando colocavam um som de fritura, sentiam mais o gosto do bacon. Eu falei, poxa, que interessante. Então quer dizer que a música, o som sugestiona. Pessoal, olha que interessante, o som sugestiona. Se você tem aí uma religião X, Y, Z, onde o cara tem um bom poder das palavras, ele consegue dominar bem as palavras, coloca um pensamento, coloca uma forma de manipular para conseguir ter o seu dízimo no final do mês, ele vai fazer. Porque ele tem o poder, ele sabe que tem o dom, ele vai brincar com isso. Até, né, as pessoas caem na raiva, pô, realmente eu estou aqui, podia estar em outro lugar, gastando meu dinheiro de forma diferente. Mas dentro de cada um, sem julgamentos, vai. Cada um tendo a sua vibe. Mas é para mostrar a força da palavra. Quem mais fez isso? Adolf Hitler. Adolf Hitler não só fazia isso com muita retórica, porque ele ensaiava isso no espelho e com assessores do lado para ver se estava certo. Não só o gesticular dele, mas também a entonação dele. Para uma linha um pouco mais apurada de estudo, dizem que Hitler mexia com chakras, né? O chakra inferior, né? O chakra sexual, e o do umbigo, para conseguir movimentar uma massa inteira. Então ele tinha um poder nesse sentido, por isso que ele manuseava do jeito que ele manuseava. Você vê o poder juntado de som, né? O som juntado com outras coisas, o que ele é capaz de fazer, né? E, enfim, esse resultado do paladar eu achei interessante, porque eu falei, poxa, é sugestionável, né? Você realmente
começar a fazer músicas ou sons para levar a alguma situação. Por isso que a serenata existe e a gente vive dela. Porque fala do romantismo, fala do poder da palavra de um para o outro, ou de amigos para alguém, ou de cônjuge, ou de empresa. Então é sempre o poder agregado à música, a forma, né, da palavra com a música agregado a uma ideia, a um conceito, a uma arte. Então, quer dizer, eu já tenho percebido com o tempo o quanto isso funciona. Quando a gente, por exemplo, entra numa empresa, está todo mundo trabalhando, né, fazendo sua história ali no computador, nem está imaginando que a gente vai entrar vestido assim, né, e vai cantar para eles. Só que a gente não vai cantar música romântica na empresa, né, claro. A gente vai cantar alguma coisa que depende da tônica da empresa naquele dia. Tem que ser músicas animadas. Então a gente coloca Jorge Benjor, a gente coloca pop nacional, atual, a gente coloca Lulu Santos, enfim. A gente entra cantando É Preciso Sobreviver, Dancing Days, País Tropical, um monte de outras músicas lá. Né? Depois a gente começa a perceber que quebra o padrão. A música, em determinado momento dentro de uma empresa, ela vai quebrar o padrão habitual do trabalho comum e as pessoas vão parar de focar naquele momento ali e vão começar a se envolver com o que a gente está fazendo. Então, a gente descobre vários dotes, né? várias pessoas talentosas. Então, alguns resolvem cantar com a gente, outros resolvem dançar onde a gente está cantando ali, para mostrar que sabe dançar também, outros fazem batucada, enfim, cria um clima que muda o ambiente, né? E aí a gente dá o recado e vai embora, né? Sai daquele... Aí a gente percebe alguns olhares assim insatisfeitos por a gente ter feito aquilo e outros falando, poxa vida, que pena que acabou, né? Podia estar mais tempo por aqui e tal, né? Então a gente percebeu isso ao longo do nosso trabalho, ao longo dos nossos 20 anos, de uma forma muito constante. Então a gente fez uma vez no Sebrae, onde estava todo mundo reunido numa sala, né? Cada um dentro da sua sala de conferência, sintonizados na gente. Isso já faz uns bons anos, isso, inclusive. E aí todo mundo, cada unidade estava lá, acompanhando o que tinha que ser o cipate da semana. E eles determinaram que tinha que ser cantado Não É Preciso Sobreviver, por exemplo. Então a gente estava lá para cantar essa música para eles, depois de ter percorrido todos os andares ali, fazendo isso também, né? Mas a gente chegou para fazer para as outras unidades que estavam longe. Acho que umas 25, 28 unidades. E era legal porque na grande TV que tinha lá, aparecia um quadradinho do município X, Y, Z, W, A, B, C e tal, e todo mundo cantando, batendo palma, saindo do padrão. A gente pôde testemunhar várias quebras de padrão nas unidades todas, porque se envolveram com a nossa ação, né? Eu falei, puta, olha que legal, cara. Você faz o que você gosta, você dá o seu recado e as pessoas vibram. E saem do padrão habitual que faz bem, né? Eu falei, pô, isso é muito legal. Isso é uma coisa para você carregar assim e falar, pô, é bacana não só porta-voz do social, mas do corporativo, né? E tem momentos do corporativo que a gente está junto. Esse ano não deu certo por causa da pandemia aí. Mas ano passado a gente entrou numa grande empresa e a gente envolveu todo mundo, porque a gente levou o trio da Serenata, né, para fazer pro Dia das Mulheres. Então a gente cantou a primeira música, os homens todos segurando uma rosa para elas. E enquanto a gente cantava, entrava assim, cada um dava uma rosa para uma determinada mulher, né? E era enorme, assim, era um salão enorme, assim, né? De trabalho, um ambiente enorme de trabalho. E aí cada um fazia isso. Então a gente percorria um pouco aqui, depois a gente vinha para cá, depois para cá, voltava para cá de novo. Então a gente percorria cantando para que todo mundo se sentisse abraçado com a música. Enquanto isso, todo mundo recebia a sua flor, né? E a dedicatória das palavras da empresa por eles. Então a gente viu o testemunho das pessoas agradecendo, falando, nossa, isso foi maravilhoso para o dia de hoje, a gente precisava disso, né? E, então esse testemunho que a gente vem ao longo do tempo colhendo é muito gratificante, como eu já falei, e por isso que eu percebo, e eu posso falar isso para vocês com propriedade, que a música é transformadora mesmo, né? E trabalho corporativo me mostrou muito isso ao longo do tempo, né? A Thelma quer saber sobre a diferença da serenata e da seresta. Então vamos lá. Bom, para o pessoal que quer saber como é que as coisas aconteceram, a gente tinha os trovadores lá, com os grandes músicos, os músicos clássicos que a gente tem hoje, né, que conhecem hoje, como a Mozart. Esses caras já faziam as trovas, já faziam músicas para alegrar a corte, para fazer reverência a alguma dama. Isso já acontecia naquela época.
Só que a coisa começou a se popularizar no final do século XIX para o século XX. Então as pessoas começaram a falar assim, não, a gente precisa desenrolar mais esse amor platônico, só que eles não chamavam de amor platônico, né? Que é aquele amor que fica só você pensando na sua amada e não diz para ela que você a ama, né? Ou o ama, né? Então ficava condicionado isso ali. Então eles precisaram começar a ter força para fazer isso. Como é que eles faziam? Eles pensaram o seguinte: começaram a se organizar nos bares e levar uns amigos junto, principalmente os amigos que queriam participar disso daí, e eles começaram a beber umas e outras e depois saíam de noite, de madrugada fora, cantando pelas ruas, até chegar na casa da amada, porque já estavam mais calibrados, já estavam mais soltos e tal, e começavam a se declamar para elas, né? Então teve todo tipo de situação. Teve aqueles que levaram um balde na cabeça com água, os que foram xingados, teve aqueles que realmente ganharam o apreço da sua amada, depois da sua dona, né? Então, assim, foram entendendo que a música era um grande caminho para falar de amor. Então começou a se fazer isso, né? Então tem duas linhas que eu ainda não sei qual que é a certa, porque tem uma linha que fala que a serenata é aquilo que se faz no sereno, por isso que é serenata, porque pelo sereno, você cantava fora de casa, e a seresta é dentro. E tem outra linha que também diz ao contrário, que fala que a seresta é de fora e a serenata é de dentro de casa. Seja lá como for, elas têm esses nomes por serem em ambientes diferentes, então não é feita dentro. Eu acho que o certo, como sereno tem mais a ver com serenata, eu acho que tem mais a ver essa linha. Eu considero mais essa linha de que a serenata vem do sereno, da gente estar lá fora tomando sereno e cantando para sua amada, né? E aí vem toda aquela parte do cortejo e tal, e aí deixou-se de ter não só o amor platônico, mas agora o amor cantado, né? Então o amor cantado era uma outra nova linguagem praticada, então. Aí começou a ficar popular. Serenata começou a ser uma coisa do começo do século muito popular mesmo. E aí depois ficou esquecida com o tempo. E teve uma vez que eu recebi um post, acho que na época do Orkut ainda, né? Na época que a internet estava começando, que era, na verdade, as décadas, como é que as décadas regrediram. Então tinha aquelas que começavam a falar, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, ou carinhoso, né, tal, e vai regredindo. Aí chega nos dias de hoje, você pega as músicas e onde fica batendo a bunda no chão, a mulher senta no baile funk no colo de vários homens, faz filho com eles, e ninguém sabe eles não sabem nem a origem do pai, né? Você vê como é que a coisa foi degringolando totalmente mesmo, né? E o que é louco, né? Mas você fala, pô, mas por aí não posso generalizar. Porque na verdade, se você pega a world music, tem bastante coisas maravilhosas feitas aí. Você pega grupos, você pega, por exemplo, Yanni, é um cara grego que ele é também autodidata, ele reuniu os melhores músicos com ele, né? Os maiores músicos de um determinado local para fazer determinados shows com ele. Então, ele já fez em Acapulco, já fez, o primeiro que foi ao vivo, se não me engano, foi lá na Grécia. E ele reúne música world music, quer dizer, você ouve músicas dançantes, você ouve música que parece música clássica. Ele reúne uma miscelânea. Quem não conhece Yanni pode ir nessa vibe que vocês vão gostar. Tem o Secret Garden, que é um trabalho, uma dupla, um casal cantando, na verdade, né? Cantando, tocando, né? Um faz o piano, né? E ela faz o violino. Umas músicas assim de arrepiar, de deixar você assim assim, como é que fala? Em nuvens, né? Porque é uma sonoridade ímpar, né? Enfim, eu tenho um monte de referência para dar para vocês, mas está crescendo. Os estilos eles começaram a se moldar, né? Foram feitas várias junções de estilos diferentes, né? E então isso acabou ficando muito enriquecido. Então hoje, se a gente for pensar pela internet, você tem muita coisa muito bonita sendo feita. A mídia, que é uma bosta, não possibilita vocês conhecerem isso no canal X, Y, Z, que são os mais vistos por aí, porque a mídia é comprada. Então você vai lá no programa X, você bancou. É uma bosta de música, mas você vai lá, então você bancou, você pode passar o seu recado ali, né? E eu estou dizendo bosta de música, mas assim, cada um tem o seu gosto musical. Eu estou dizendo porque tem tanta coisa rica, tanto músico muito bom tocando na noite, tocando nos shows de underground, que não se tem espaço na mídia porque é comprada, simplesmente por causa disso. Se fosse uma coisa livre e para o bem-estar, você veria milhões de pessoas fazendo trabalhos maravilhosos na mídia, mas não vê. Infelizmente você não vê isso. E falando em estilos diferentes, um outro estudo muito bacana,
É um estudo que fizeram também sobre a Death Metal. Death Metal é um estilo de música muito pesado, ele é mais pesado que o metal, que o Heavy Metal. É meio, sabe, mais forte que Sepultura ainda, né? Aí pensaram assim, bom, a gente tem que tentar ver se as adolescentes que ouvem isso, como é que eles sentem isso, como é que eles vibram nisso, né? Pensaram que eles tinham sentimentos assassinos depois de ouvirem isso, né? Aí começaram a perguntar, então eles falaram, não, a gente se sente empoderado quando a gente ouve esse tipo de música. A gente se sente com vontade, com poder. Então a gente percebeu que isso é um estilo X de música, mas dentro do rock, isso dá também a sensação de poder, de empoderamento, de garra, de atrás e tal. Tanto é que para você acordar de manhã, você não pode ficar ouvindo música clássica, senão você continua dormindo. A música clássica você tem que usá-la para dormir, porque você vai descansar, vai abaixar o metabolismo, vai entrar numa outra sintonia, numa outra energia, aí pá, você desliga os seus sensores, aí você apaga. Para você ligar as turbinas de novo, como é que você faz? Você ouve um rock ou alguma coisa agitada, que você gosta de funk, você põe de repente samba, põe olodum, alguma coisa que vai fazer você exercitar o seu chakra raiz de novo, ou umbilical, porque aí você vai acordar já com a adrenalina de fazer as coisas, né? Então é muito interessante que conforme você ouve, você tem vontade daquilo correspondente, né? E tem um estudo também muito interessante, pessoal, que está no meu Facebook aqui, depois vocês acompanham aí, dizendo sobre os chakras, quais são os instrumentos correspondentes que mexem diretamente com eles, né? Eu lembro de cabeça aqui que o chakra raiz, né, que é o chakra sexual, você incentiva a energia dele com tambor, tocando tambor. Por isso que o funk, as energias, as músicas africanas, o próprio samba, tudo aquilo que tem muita percussão, né, ela tem um apelo sexual maior, né? Mesmo que a intenção não seja essa, mas a sexualidade está presente ali. Quando você ouve uns sons de cordas, eu sei que parece, se não me engano, o som de corda está ligado ao coronário, né? Então ele tem uma outra maneira de ampliar essa caixa torácica aqui, abrindo a intuição e também fazendo um pouco ao emocional, porque tudo que está aqui na cabeça está muito ligado ao intuitivo e ao emocional também, não só aqui, né? E eu sei que tem o órgão, se não me engano, que está ligado ao coração. Ah não, o coração está ligado ao som da harpa e a cordas. Tanto é que você, quando ouve violino, você desmonta, né? Mas isso também é mais apurado lá no meu aí no meu Facebook, para vocês acompanharem. Tem uma parte ali que tem uma tabela escrito isso, né? Para que serve, qual é o tipo de música que faz bem para trabalhar o equilíbrio do chakra e qual é o tipo de música que você deve evitar para não ficar desarranjado, né? Então depois vocês acompanham lá, de cabeça não dá para saber de tudo isso, né? Tem muita gente que precisa ser tratada através da música. Exatamente. A música tem essa coisa, a musicoterapia, ela tem um trabalho todo apurado em cima disso. Tem gente específica. A Berenice Bellato, inclusive, você sabe muito bem disso, ela também é musicista, né? Ela faz ela descobre através da pesquisa que faz contigo qual é a sua música. Ela vai tocar a sua música com o seu tom. Então, quem quiser descobrir um pouco mais sobre isso, é só de visitar a página Terceira Visão, que parte dela também vem aqui, né, fazer um pouco, compartilhar um pouco desse assunto comigo, e eu agradeço. E então tá lá, a Berenice faz esse trabalho muito bem feito, muito apurado, e é muito agradável. A gente uma hora precisa trocar essa ideia ao vivo com ela, nem que for pelo Instagram, viu, Berenice? Falando sobre música mais vezes e tal, né? E eu também já ouvi falar isso. Inclusive eu ouvi falar, tem uma série de músicas que também está no meu Facebook sobre os benefícios da música clássica, e entre outras músicas que escolheram lá, para a digestão, para a depressão, para problemas mais sérios de próprio Alzheimer, que eu já falei, mas para câncer. Então é feito dessa forma. E tem uma vertente de estudo que fala que a música, acho que em 1934 ou 1936, teve uma conferência internacional que delimitou que todos os instrumentos, a partir daquela data, teriam que ser afinados a 440 Hz. Né? E, na verdade, se descobriu depois que essa vibração de Hertz é nociva à saúde, não é boa. Descobriu-se que tinha que ser feito, tinha que se colocar os Hertz a 432, quer dizer, afinar os instrumentos a 432, porque aí daria um outro resultado
nas células, né, nos átomos do corpo. Então essa história, por exemplo, olha só, né, a gente falou tanto sobre os benefícios da música até agora, mesmo tendo a afinação 440 Hz. Imagine se essas músicas promovidas, né, pelo bem-estar fossem tocadas a 432 Hz, pessoal. Imagine que isso não ia provocar, né, o que ia poder potenciar de saúde para aí. Né? E tem um outro estudo que eu vi dos cientistas russos, a semana retrasada, já falei isso aqui no Tocando Culto, inclusive, lá no programa que eu faço, que é sobre vários assuntos esotéricos e tal, que os cientistas russos descobriram que 10% do DNA que a gente tem é útil fabricando proteínas. Os outros 90% não sabiam para que servia. Depois descobriram que esse DNA ele era, na verdade, armazenamento biológico de informações. Então nós temos uma internet biológica. Então, quer dizer, se você resolve fazer a sua playlist para ouvir todo dia, um pouco nessa quarentena, por exemplo, ela vai te fazer um bem enorme, porque vai preencher essas lacunas do teu DNA. Palavras de ponderamento, apoderamento, como eu falo? Apoderamento, né, que fala, né? Palavras de poder, para você se encher delas, de coragem, orações. Se você conseguir nutrir as suas células daquilo que você acredita com pensamentos, com palavras e com música, você cria um bem-estar automático. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os estudos russos que falam disso. Quem falou isso foi um cara, Jove não sei o que, biomolecular. Ele é um cientista biomolecular, estudava isso já há alguns anos e descobriu que a música tem esse fundamento. A gente já sabia disso já por outras fontes, mas agora cientificamente está provado que o nosso DNA é um reservatório biológico de informações. Por isso, se você quer ficar se intoxicando na mídia aí, ouvindo um monte de histórias sobre o coronavírus, sobre não sei o que, você vai se intoxicar, logicamente, muito com isso e não vai resolver porra nenhuma, né? Vai só te trazer mal, né? Então, já que você tem um potencial inteiro aí para trabalhar, por que você não enche das coisas melhores que você tem, que você pode fazer, né? Você pode enriquecer esse teu conteúdo aí com informação, com bons pensamentos, com boa música, o que é mais legal, inclusive. Aí eu poder descobrir isso e descobrir que isso funciona na prática, com os cientistas fazendo já isso. A Emília Moreno disse: vocês já viram as moléculas da água expostas a diferentes tipos de música? Estímulos positivos e negativos? Experiência do cientista japonês. Exatamente, Emília. Você fez lembrar do Masaru Emoto, esse é o nome dele, né? É um pesquisador, fotógrafo também. Ele pegou, na verdade, vários recipientes com águas diferentes. Então ele pegou de cachoeira, pegou de esgoto, pegou de água parada, água não sei o quê, e foi congelando essas águas, esses frascos com água de vários lugares, né? Vários locais. Né? Aí depois disso ele resolveu colocá-las à prova com sons e música. Então ele colocou ao som de Hitler, colocou ao som de música clássica, colocou, enfim, fez vários experimentos, né? E aí chegou à conclusão de que as músicas que são, por exemplo, ligadas à música clássica, a músicas mais românticas, com definições harmônicas, com caminhos definidos, as formas dos cristais da água congelado formavam verdadeiras joias, coisa mais linda. Você pega assim a fotografia e fala, poxa, que coisa maravilhosa, né? O que a música ouviu, sentiu e transformou os seus átomos naquele desenho. Por isso que falam que quando você faz uma oração e coloca um copo com água pura e vai fazer aquela oração e bebe no dia seguinte e tal, tem sentido, porque você está emanando uma energia que vai para dentro das moléculas da água, fica trabalhando energeticamente, no dia seguinte você toma, já está no potencial energético da coisa. E ele colocou também ao som de Hitler. Quando ele coloca ao som de Hitler, depois ele vai ver a reação, né, disso, é uma forma totalmente esquisita, totalmente estranha, assim, feia, né? E ele fez isso com vários tipos. Então ele chegou a essa conclusão, de que a música tem o potencial de transformar atomicamente qualquer coisa viva. Eu não falei aqui, mas deixa eu tomar mais um pouco, eu estou falando demais, espera aí. Nem sei se vocês estão gostando do papo, mas eu vou falar sobre a música das plantações agora aí. Deixa eu ver o que é.
Até uma diz, a música no corporativo, além de relaxar, por incrível que pareça, aumenta a produtividade e criatividade dos funcionários. Exatamente. A minha querida Cláudia Guastelli, que me levou muitas vezes em muitas empresas aí grandes no mercado, eu falo empresas grandes mesmo, Klabin, um monte. E ela percebeu depois do questionário que ela produzia para as empresas, de que o rendimento foi exatamente isso que você falou. Mais criatividade, aguçava um pouco mais o trabalho, estimulavam mais os caras a trabalharem melhor. Enfim, teve muitos benefícios. Tanto é que isso era periódico. De tempos em tempos a empresa fazia esse trabalho chamado qualidade de vida lá com a gente, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Olha, a Fernandinha tá mandando papo. Que bom, Fernandinha. Beijão pra você, minha querida. Marcelo Tridapalha é um grande fotógrafo. Quem quiser contratar o serviço do Marcelo, está à disposição, que ele é um ótimo fotógrafo. Ele é nosso parceiro aqui também da Serenata Companhia. Aí a Rita de Cássia Patrício fala, eu trabalhava sempre com música, me ajudava muito. Pois é. A Carmelita também é ótima, eu gostei do Iane. Aliás, eu gosto do Iane. O Iane é fantástico, o Iane é incrível, é o concurso mesmo. Tem muita música, a Andrea fala, tem muita música. Lógico que as antigas são especiais, mas ainda hoje podemos ouvir muita coisa boa por aí. Não tenha dúvida, André. É o que eu falei. A gente ouve muita coisa boa, se a gente começar a parar e falar, vamos mudar a estação, vamos mudar o dial. Não é só aqui não que você tem que mudar no rádio, é aqui também. Você muda o que você quer ouvir, a frequência que você quer ouvir, aí você se fixa em uma coisa muito melhor. Se você ficar naquele padrão vibratório que a mídia te coloca, você está ferrado. Existiu, para essas crianças que eu falei no começo sobre tipos de som, as prematuras que nasceram lá na Suíça, que fizeram aquele teste, né, das prematuras, o cara que eu falei para você, o Andrés Volvetti, uma coisa assim é o nome dele, ele criou em cima disso, em cima de flauta, aquela flauta, acho que flauta de pan mesmo, e sininhos e tal, ele criou várias musiquinhas, que eram umas 8 peças pequenas, e foram essas que estimularam as crianças que poderiam estar futuramente com problemas neuropsíquicos, que eles chamam. Eu vou te dizer uma coisa, Thelma, por incrível que pareça. Tem muita gente que fala, que entende assim a música instrumental como ruído e não como música, você acredita? Existe um grupo de pessoas, que eu acho que é muito pequeno esse grupo, eu não sei se chega a 1% do mundo isso. Mas tem muita gente que não consegue... sabe quem eram as pessoas que eu vou falar agora? Que eu me lembro de cabeça? É o Theodore Roosevelt e o outro é o Che Guevara, além de mais um outro. Eles diziam que ouvir música para eles era uma grande tortura. Eles ficavam estressados ouvindo música. Mas por que faziam isso? Aí os estudos comprovaram que possivelmente eles tinham algum problema em uma das válvulas, né, do cérebro, que também tem ligação com o ouvido, e fazia o som sair distorcido. Porque algumas pessoas que ouvem uma música que a gente gosta, por exemplo, parece que elas ouvem como se fossem panelas caindo no chão, fazendo grandes barulhos. Então elas definiram isso como um certo distúrbio, que eu não lembro o nome agora, mas que vem aí diferentemente da perda auditiva que as pessoas têm com o tempo. Tem gente mais velha que não consegue ouvir rock ou consegue ouvir algum outro tipo de música, porque chama de barulho, porque essa perda auditiva, né, é sensível para eles. Então alguns timbres machucam os tímpanos, alguns timbres incomodam. Então é por isso. Mas isso que eu estou falando já é um distúrbio mais acentuado, né, claro. Uma música, emoção incrível. Ô, Drica Real, deu nosso recado lá no Tocando Culto. Esse visual aqui eu uso, é um deles para serenata. Esse aqui eu uso no Dia dos Namorados, por exemplo, que é vermelho, né? Quando eu vou no Bradesco, eu ponho essa roupa também. Enfim, a gente tem que tentar fazer um mise-en-scène com vários ambientes e com vários clientes. Então a gente tem que ter cores e cores aqui. A Ellen Arantes diz que está amando, que eu fico muito feliz. Eu não sei se o bate-papo está bom, eu estou falando aqui pelos cotovelos aqui. E eu não sei se está servindo para alguma coisa. Vou cantar mais uma música para vocês daqui a pouco. A Flávia Duarte diz assim, muitas pessoas não gostam de música, não cantam para espantar os males, mas realmente a música tem o poder de nos transformar, de nos curar. Todos precisam experimentar essa cura. Concordo com você em gênero, número e grau. Até lá. Adorando, está interessante a conversa. Que bom que você está gostando. Estou amando a live, a Lúcia Martins, valeu, querida. Não sei cantar, mas gosto muito de ouvir, diz o Fábio.
Carmelita, não sou, estou gostando muito. Seus conhecimentos estão muito bons, Fábio Agostinho. Obrigado, Fábio. Podemos emitir. Ah, então, no meu site, lá no serenatacompanhia.com.br, serenataecia.com.br, tem esses estudos que eu estou falando para vocês aqui e muitos outros lá. Quem quiser conferir depois é só digitar esse nome que eu falei, serenataecia.com.br. Podemos emitir várias mensagens através da música. Podemos ser agentes de mudanças, seja ela positiva ou negativa. Exatamente, exatamente. Eu adoro música e presto muita atenção na mensagem e na energia que ela provoca, diz a Andréa Patrício. Exatamente, ruídos, caramba. Seu figurino está lindo, tá? Precisava falar. Obrigado, Helen, obrigado mesmo. Hoje eu trouxe um pouco de música do que eu faço atualmente, por isso que eu estou vestido assim, porque há tempos atrás eu era roqueiro, não tinha nada a ver com esse visual. Hoje eu sou um outro tipo de profissional da música, né? E como eu falei, a gente tem outras variações aí de estudos feitos com a música. Tem um outro estudo também que é interessante, que fala sobre a música podendo ser benéfica nas dores e inflamações, né, do corpo. Eles fizeram, olha a loucura dos caras, olha para onde vão a cabeça dos cientistas lá. Eles pegaram os ratinhos, né, pegaram vários ratinhos, né, no laboratório, e aí, olha, Beto Espora, nosso querido Beto, o Betão aí da banda Espora, né, banda Espora, né, Betão? Valeu, parabéns você também, Betão. Qual que é o nome da tua banda, Beto? Banda de country, fantástico, ele dá um show lá, ele é fantástico esse Beto aí. Pegaram esses ratinhos de laboratório, colocaram eles ouvindo 3 horas de Mozart. Eu adoraria, né, ficar lá ouvindo Mozart durante 3 horas. E vários sons do Mozart. Aí depois, os ratinhos estavam todos doentes, né, estavam com a pata machucada, eles tinham colocado uns produtos químicos nos ratos, então eles estavam com os pés doendo e inflamados. Eu escuto música na frequência 1528 Hz para tirar minha dor de cabeça. Olha, ó, aí ele está dando um grande recado para vocês aí. Aí eles colocaram esse experimento e os ratinhos começaram a, né, serem tratados depois com antibióticos conhecidos, ibuprofeno. Acho que esse é o nome, ibuprofeno, uma coisa assim. Esses que receberam música durante 3 horas se curaram 93% mais rápido das inflamações e das dores do que os outros ratos que não ouviram música nenhuma. Depois colocaram esses experimentos nos humanos, né? Porque levaram para lá. É aí o que a Ellen mesmo fala, coloca a música certa, nos hertz certos, então são comprimentos de onda que vêm diretamente fazer o benefício das células doentes, né? Da parte de tecido doente. Então isso realmente já foi comprovado. É coisa de 5 minutinhos já aliviou minha dor. Olha, ó, pessoal, quem quiser comprovar depois, a Ellen já deu o recado de 528 Hz, né? A música que você ouve. E tem outro estudo que eu falei também, que é o estudo sobre a música nas plantações. Olha só que legal, pessoal. Foi feito um experimento nas plantações de uva, colocaram na fazenda várias caixas de som ali. Uma das vezes que colocaram essas caixas de som, resolveram colocar a música do Led Zeppelin. Aí parece que estragou toda a plantação que tinha ali. Estragou tudo. Eles não gostam de heavy metal, desse tipo de música lá na plantação. Então mudaram, fizeram o quê? Colocaram só a música clássica. Aí colocaram, espalharam as caixas lá nas plantações de uva e tiveram um resultado assim fantástico. Eles se surpreenderam, porque as músicas, as plantas, além de crescerem mais rápido, o vinho ficou com uma qualidade melhor de sabor e a plantação ficou mais produtiva. Então eles começaram a adotar a ideia de que a música era um bom negócio, né, para a plantação. Ficaram com isso lá. Outro estudo foi feito e direcionado para a plantação de bananas. Então são bananas eruditas, inclusive, eles chamam de bananas eruditas. Que as bananas também tiveram o mesmo resultado. As bananas cresceram mais, ficaram mais saborosas, ficaram mais nutritivas. Nutritivas eu não sei, mas ficaram mais bonitas, pelo menos, né? E foram mais rápidas. Então, eles conseguiram fazer esse teste de produção, de produtividade de tamanho em várias épocas. Por isso que eles estão falando sobre isso, que realmente fica mais rápido o crescimento. Eles pegaram uma época certa, e a planta certa, e fizeram a planta ouvir música.
Aí é o mesmo tipo de planta, ouvindo música, não se desempenhou tão bem no crescimento. E isso independe se é de banana, se é de uva, do que quer que seja, né? Então esses são os experimentos que eles fizeram com os seres vivos. Inclusive também tem aquela coisa de quando você abraça uma árvore com a sua energia, quando você diz a ela o seu pensamento, a sua vibração, ela recebe. Muitas secam, outras florescem, e aí você fala, puxa, será que eu fiz isso com a planta? Muitas vezes é você que fez mesmo. Você pode chegar na casa do seu parente, né, do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado. Quando você olha para alguma planta muito bonita ali, e ela no dia seguinte começa a morrer, começa a murchar, é sinal de que o teu olhar pode ter algum problema. Você está com o olhar pesado. Porque acontece, você está em casa, daqui a pouco a sua planta murcha, a sua planta morre. Isso é um olhar. A força da palavra e do som é parecida, se não melhor, ainda maior. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Já li sobre experimentos com flores, dizia que cada flor emite uma sonoridade. Isso, eu também ouvi. É interessante isso. Colocaram uns fones, acho que em girassóis, inclusive. Os girassóis emitiam uma frequência muito aguda, não sei se era em Fá. E existem uns estudos muito loucos em cima disso mesmo. É interessante. Música cura, como diz a Andrea. Eu abraço todo dia. Ellen, tem que abraçar mesmo. E aí, dá o seu recado bacana, né? O seu recado. Eu, por exemplo, tenho aqui, eu resolvi fazer uma horta aqui em casa, né? No final do meu quintal aqui. Então eu tenho lá alecrim de um lado, eu tenho manjericão no chão, plantei melancia outro dia também, né? Melancia já estou começando a... E é isso que é engraçado, porque quando você coloca música, né, parece que a coisa realmente tem uma tendência a acelerar o processo. Eu já testei aqui, fica muito bonito, inclusive, isso. Muito bom, obrigado por nos presentear com esta maravilhosa live. Boa noite. Obrigado você, Flávia. Obrigado, gostei muito. Você que entrevista alguns magos, foi hoje o mago, adorei. Obrigado, Paula. Não sei se você viu hoje, a gente entrevistou o José Alves falando sobre xamanismo, foi muito legal. Depois eu vou colocar no Tocando Oculto lá. Pessoal, só queria dar um recado antes de eu começar a tocar aqui a do Santana, que me pediram. Quem não conhece, por favor, conheça lá a nossa página no Instagram, né? Serenata e Companhia. Tem também no Facebook, com esse mesmo nome, tem também no YouTube, tá? Serenata e Companhia é nosso nome. E eu também faço parte do programa Tocando Oculto, quando eu entrevisto as pessoas por lá. Hoje entrevistei um mago, ele falou sobre xamanismo, sobre a história em si da magia, né? Desde os tempos primórdios aí. E a gente sempre está trazendo gente bacana falando de algumas coisas. Então, por exemplo, trouxe a Raquel Bachiega falando sobre cromoterapia. A gente já trouxe a Berenice Bellato falando sobre o poder oculto da música, enfim, entre outros tantos temas, né? E esse programa Tocando Oculto está aqui no Facebook, né, também. Tem no Instagram, com o nome mesmo, programa Tocando Oculto, e tem lá no YouTube com esse nome, Programa Tocando Oculto, para vocês curtirem o que tem por lá. Arrasou, obrigado, gente, maravilhoso, alegrou a nossa noite, Fred. Obrigado, Rita. Até uma vez que arrasou. Tá, obrigado, gente, mais uma vez pelo carinho de vocês. Valeu a todos. Eu quero me despedir também dizendo sobre minha trupe. A minha trupe da Serenata é composta por vários músicos muito legais, que para eles eu tiro meu chapéu. E eu queria deixar registrado isso porque a gente construiu muito histórico da Serenata, né? E o que eu tenho hoje, o que eu tenho me realizado como músico e como profissional através desses meus amigos músicos, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem o Pratinha, faz flauta e bandolim, e sax, ele é um ótimo musicista, está sempre no Bem Brasil fazendo a sua canja com os músicos feras que ele encontra por lá. Está com a gente desde 2002. Então, agradeço muito ao Pratinha pelo tempo todo juntos com a Serenata e Companhia. A grande cantora Rosana Raposo, uma voz maravilhosa, assim como a Bruna, também Bruna Pimentel, dona de uma voz assim exemplar também, um carisma. São duas grandes cantoras com a gente. Uma terceira cantora que eu não posso deixar de lado também, chamada Rosana Martinazzi, que começou, né, a gente fez alguns anos atrás também. Ela tem um carisma excepcional. E quem começou comigo com a Serenata e Companhia foi a Ruth Eli, a querida Ruth Eli, que parece que foi esculpida para a Serenata. Um beijo grande para você, Ruth. Teve vários violinos fantásticos, né? Leonardo Padovani, sem sombra de dúvida.
eu vou ficar falando de nomes aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, vai cometer uma maldade, uma injustiça. Mas em toda a minha trupe, então, que eu falei aqui, tem o André Sanders no sax, o Paulo Marques no sax na flauta transversal também, o grande percussionista Arlen Ribeiro, enfim, puxa vida, tem um monte, né? A gente tem os violinos também do Paulo Galvão, que já fez com a gente, o Ivan Rodrigues, puxa vida, tem um monte de gente. Eu vou acabar cometendo gafe se eu esquecer de mais gente. Então é melhor a gente deixar uma resumida. A trupe que já frequentou a Serenata e Companhia faz parte do processo. Eu queria deixar meu grande abraço a todos vocês, meu obrigado a toda a minha trupe que me acompanha. E quando precisarem de serenata já sabem onde correr, né, pessoal? Serenata e Companhia, tá bom? Então, olha, gente, muito obrigado mais uma vez ao carinho de todo mundo. Se alguém gostou, depois leva esse carinho lá para a Berê, fala isso para ela, se ela não estiver assistindo, deem um recado. E eu fico muito feliz a gente poder falar de novo sobre algum outro novo assunto, ou se quiser repetir um pouco a dose, eu estou aqui com vocês, tá bom? Obrigado, gente. Um grande beijo a vocês todos e até outra vez. Valeu, viu?